mas vai trazer aqui os dois que nos interessa para pensar a ideia do sadismo e do masoquismo. Vai falar assim, ó, caminhos da pulsão, reversão ao contrário, voltar-se contra a própria pessoa, repressão, sublimação. Reversão ao contrário, aí dá exemplos, que é o par sadismo e masoquismo, voyeurismo e exibicionismo. São dois exemplos aí de reversão ao seu contrário. Na reversão, guardem aí, depois pega o texto, ó, na reversão muda-se a meta de ativa para passiva. O atormentador, que era o sádico, se torna o atormentado, o masoquista. O que olha, o voyeur, se torna o que se exibe, exibicionista. Olha que legal, a gente vai começar a construir o raciocínio hoje, tá? Qualquer questões assim mais profundas, manda lá no grupo do Telegram, no canal Telegram, que é melhor. Então essa é a reversão ao contrário. Na reversão ao contrário, então muda-se a meta, de ativa para passiva. Aí depois, outro caminho, né, da pulsão, volta contra a própria pessoa. Masoquismo é o sadismo voltado contra o próprio eu. Lembra-se disso? Isso inclusive vai aparecer no texto Luta e Melancolia, quando ele fala da melancolia, que do eu começar a mover ações sádicas contra ele mesmo. Quanto ao par de opostos, então na volta contra a própria pessoa, a mudança é de objeto e a meta é inalterada. Então de novo, a reversão ao contrário, muda-se a meta. Ok. Na volta contra a própria pessoa, a meta se mantém, muda-se o objeto. Quando o par de opostos, olha que legal agora, ó, agora que fica legal para o nosso Estudos 360. Quando o par de opostos, sadismo e masoquismo, o processo pode ser apresentado da seguinte forma. Então Freud vai falar aqui desse par. O sadismo consiste em prática de violência, exercício de poder, tendo uma outra pessoa como objeto. Então sádico é isso aí, prática de violência e exercer o poder contra uma outra pessoa que é tomada como objeto. Olha que legal, ó, que é a passagem de um para o outro. Ó, como é que o sádico passa para o lugar do masoquista, né, a pulsão sádica passa para o lugar da pulsão masoquista. Esse objeto é abandonado e substituído pela própria pessoa. Então primeiro tinha um sadismo, pratica a violência, exercício de poder contra um objeto, beleza. Esse objeto é abandonado, então aqui, ó, esse objeto, eu sou sádico, estou lá praticando violência e exercício de poder contra ele. Depois, esse objeto é abandonado e eu substituo isso por mim mesmo. Então eu começo a fazer isso contra mim. Com a volta contra a própria pessoa, também se realiza a transformação da meta pulsional ativa em passiva. Então agora eu entrei nesse lugar, né, de atacar a mim mesmo. Novamente se busca uma outra pessoa como objeto, a qual, em virtude da transformação da meta ocorrida, tem que assumir o papel de sujeito. Agora que vem uma coisa interessante, ó que complexo de ler. Freud é fácil, não vou fazer o curso. Então tá bom, fica aí com o Freud é fácil. De novo, o sadismo, a prática e violência contra o objeto, beleza. Aí o objeto é abandonado, eu começo a ter essa prática com relação a mim mesmo. Então um sadismo voltado contra o próprio eu. Aí ele fala, novamente se busca uma outra pessoa. Então eu vou atrás de uma outra pessoa de fora, ok. Só que, como tem a transformação da meta, aquele objeto que eu peguei, né, aquele objeto que eu fui atrás, vai ser o sujeito e eu tenho que virar objeto nessa hora. Então nessa hora montou-se o masoquismo. Pegaram aí? Que legal que é? Então primeiro o sadismo tomando o outro como objeto. Depois esse objeto é abandonado, esse sadismo volta contra mim mesmo. E aí então depois, num terceiro momento, eu elejo um objeto, só que eu elejo um objeto, mas tem a questão da mudança da meta. Então agora tem uma inversão e eu coloco o outro que era objeto no lugar do sujeito e eu tenho que virar objeto nas mãos do sujeito. Olha que legal! Quem é neurótico obsessivo vai adorar essa hora que eu ia falar um pouco de vocês aí. O caso C é comumente chamado de masoquismo. Essa volta toda, né? O objeto, aí abandona o objeto, investe no próprio sujeito, aí depois ele vai eleger uma nova pessoa, mas quando elege a pessoa, tem que colocar a pessoa no lugar do sujeito e ele vira objeto na mão dessa pessoa. O caso C é o que comumente se chama masoquismo. Também com ele, a satisfação se dá pela via original. O eu passivo se colocando em fantasia no seu lugar anterior, agora deixando ao novo sujeito.
não parece ocorrer um masoquismo original que não surge a partir do sadismo. Então a hipótese aqui do Freud, ó, parece que não existe um masoquismo original, coisa que ele vai repensar num texto que a gente vai falar aqui no sábado, se eu não me engano. Olha só, o processo, né, não é muito empírico, não, isso aqui é metapsicológico, né? Freud está aqui especulando. O processo, olha só, o processo quando para no estágio B caracteriza a pulsão sádica da neurose obsessiva. A ânsia de atormentar se torna tormento de si mesmo, castigo de si, e não masoquismo. Então veja só, quando você está sendo sádico com o objeto, aí você abre mão desse objeto, aí você então retorna essa pulsão para você mesmo, se a coisa para aí, você fica no lugar do sadismo da neurose obsessiva, não chega a ser um masoquismo. Só quando eu vou atrás de um outro objeto e ofereço esse lugar no outro objeto de sujeito e eu viro então objeto que então configura o masoquismo. Veja só. Então se você parou no B, você está no lugar da neurose obsessiva, das suas recriminações, do seu sadismo, do seu tormento com si mesmo, mas não chega a configurar um masoquismo.